E aí galera, beleza? Meu nome é Charles e aqui a gente está dando continuidade à nossa série de entrevistas com pessoas que nos inspiram, pessoas que têm algo a nos mostrar. A ideia aqui, pessoal, é incentivar a galera, porque tomando como base eu, por exemplo, que vim do sertão de Pernambuco, ali no interiorzão, eu quando estava no ensino fundamental, que via ali as postagens no Facebook, por exemplo, de que o Brasil tinha sido medalhista na Olimpíada Internacional de Matemática, no Internacional de Física, ou Astronomia, por exemplo, eu achava que isso ali era mentira, porque eu achava que era, porra, caramba, o Brasil, medalhista no Olimpíada Internacional e tal. E a mesma coisa quando alguém era aprovado em Harvard, no MIT, nessas universidades, eu achava que era impossível para eles, imagine para mim ou para alguém da região. E aí surgiram algumas oportunidades, e aí eu vim estudar aqui no Ari, por exemplo, que tem muita gente que vai representar o Brasil em Olimpíadas ou vai para fora, como o Thiago Marinho aqui, por exemplo. Prazer. E aí mudei até a minha mentalidade porque eu vi que por trás de cada grande conquista havia muito esforço envolvido. E aí eu estou aqui hoje com o Thiago Marinho, ele que foi aprovado no IME, ex-aluno do ITA, ficou 2 anos lá e agora ele estuda na École Polytechnique, que é uma das melhores faculdades de engenharia do mundo. Foi nomeada por Napoleão, tem prêmio Nobel de lá, tem cientistas famosos que a gente estuda nos livros, como Becquerel, Biot, né? Fresnel. E saíram lá muitos presidentes já, eu acho que uns 3, não foi? Foi. Esses presidentes da França. E o cara é fera, e ele vai aqui então contar as experiências dele, os aprendizados, para quem sabe você aí que acha que não pode, poder se incentivar com ele. Então é isso, Thiago. Muito prazer. Prazer é meu, Charles. Que é isso. Prazer é meu poder ajudar, poder agregar para o seu canal. Tudo bom, galera? Pronto. E no caso, Thiago, assim, quem é tu? Quem é Thiago Marinho? Tu é de onde? Como foi assim a tua história? Resuma aí pra gente. Então, galera, Thiago Marinho, quem é? Para começar, baiano, soteropolitano, nasci em Salvador. Como eu tinha dito para o Charles, com 2 anos eu vim para Fortaleza. Meu pai veio ao trabalho. Com 2 anos de idade eu troquei de colégio várias vezes, até encontrar o Antares, que foi onde eu fiz meu ensino médio. E no ensino fundamental, e no ensino médio, foi quando eu vim para o Ari, vim para a turma ITA. Fiz primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 2 anos de cursinho até poder passar no ITA. Thiago Marinho também é uma pessoa que ama esporte, principalmente futebol. Brigava com o Leonardo Bruno porque ele queria tirar o interclasses da turma ITA. Falei, não vai tirar porque o futebol é bom para desopilar. Dica importante, mesmo que vocês queiram estudar muito, passar no ITA e passar no IME, vocês têm tempo para poder fazer o que vocês gostam, para poder ter o lazer de vocês. É uma coisa que eu pregava, que eu prego muito, que eu falo, que meu pai fala, eu faço as palavras dele as minhas, que você tem tempo para fazer tudo, é só se organizar. Não é fácil, mas você consegue. Administrar, exatamente, ter o equilíbrio. Você precisa do seu tempo de descanso. No meu caso era o futebol, era o esporte. No caso das pessoas eram jogar jogos de videogame, de computador, ler, você consegue. Depois, eu, graças a Deus, passei no ITA, 3 tentativas, fiz 2 anos de ITA e no meu segundo ano de ITA decidi tentar Polytechnique. Entendi, massa. E por que essa mudança, assim? Tu estava no ITA e por que tu decidiu ir para Polytechnique, por exemplo? Cara, primeiro de tudo, eu decidi o ITA porque no começo eu gostava muito de engenharia mecânica, só que depois eu quis o ITA porque eu sabia que o ITA ia abrir muito minhas portas. Porque, querendo ou não, uma das melhores faculdades, melhores universidades do Brasil. Então, eu sabia que lá eu ia ter excelentes oportunidades. E eu sempre quis morar fora do Brasil. Então, no meu segundo ano, no começo do segundo ano, alunos da Polytechnique, 1 ano acima de mim, foram para o ITA e fizeram como se fosse uma palestra, explicando mais ou menos como é a Polytechnique e o que é a Polytechnique, porque eu nunca tinha estudado falar antes. Depois dessa palestra, eu vi que você mora na França, você aprende um outro idioma que é importante, você mora fora, você tem excelentes oportunidades. Então eu decidi tentar prestar o concurso e graças a Deus passei e tô lá. No caso, tu agora vai pro... Não, tu tá terminando o segundo ano Isso, tô terminando o segundo ano de lá, de engenharia. Entendi. No caso, comparando o ITA, IME, USP, Unicamp, quais são as desvantagens e vantagens de cada faculdade comparando com a Polytechnique? Ok, claro. Primeiro eu vou começar com o ITA. Eu acho que algumas vantagens do ITA são, para começar, o nome do ITA é muito grande no Brasil, mas para mim, a maior vantagem do ITA são as pessoas que estão lá, são os itanos. Porque a comunidade iteana, ela é muito grande.
As pessoas que estudam ainda no ITA, você vai encontrar pessoas que querem empreender, pessoas que querem ser engenheiras, pessoas que querem ir para banco, pessoas que querem montar suas empresas fora do país. E também você vai encontrar muitas pessoas de altíssimo nível que já se formaram no ITA, que você pode ter contato. Lá a gente tem um livro que é o anuário, tem o nome, a turma, o e-mail e o número de quase todas as pessoas que se formaram no ITA. Então, se você tiver alguma dúvida profissional ou algo que você quer se engrandecer profissionalmente em alguma área, você tem como entrar em contato com uma pessoa dessa. O IME, eu não posso falar muito porque eu não cheguei aí para o IME, mas eu acho que tem uma mistificação muito grande que as pessoas, hoje em dia está mudando, mas as pessoas elas preferem muito o ITA e não preferem o IME pela parte militar. Sendo que as pessoas às vezes perdem a oportunidade de ir para uma universidade, um instituto muito bom quanto o IME. O IME é quase tão bom quanto o ITA. Eu prefiro o ITA, não vou mentir. Mas o IME é excelente, excelente. Um profissional formado no IME vai ser um excelente profissional. Agora falando das vantagens da Polytechnique. Primeiro de tudo, eu acho que só por ser na França, que é um grande país na União Europeia, as suas oportunidades vão ser muito maiores. Querendo ou não, a rede de contatos que você vai ter lá é maior do que a rede de contatos no ITA. Porque as pessoas formadas na Polytechnique, não que elas sejam 100% sempre profissionais melhores que os profissionais do ITA, porque isso não existe. Eu acho que depende muito de quem você é individual, e do que você quer fazer e da sua disposição para correr atrás dos seus sonhos. Mas eu acho que lá você tem mais oportunidades. Como eu estava dizendo para o Charles antes, no ITA tem a feira de carreiras, na Polytechnique também tem uma feira de carreiras. As empresas que vão para a Polytechnique, pelo nome da Polytechnique, são empresas maiores, são bancos maiores, são startups maiores, são empresas de engenharia maiores. Então eu acho que sua rede de contatos, suas oportunidades vão ser melhores na Polytechnique. Não que se você não for para lá, você não vai ser um profissional incrível, não é isso. E um ponto fraco de lá, assim? Um ponto fraco, eu acho que, academicamente falando ou em geral? No geral, em qualquer parte, assim. Em geral, eu diria que não é fácil você morar em outro continente. Porque, querendo ou não, para as pessoas daqui do Ceará, como a gente, ou da Bahia, que vão para o ITA, você mora longe da sua família. Mas ainda assim é perto, porque é no Brasil. Apesar das passagens no Brasil serem muito caras. Mas você morar em outro país e ter a questão de ser tudo em francês, você tem que se adaptar. Tenho amigos que não se adaptaram tão bem, estão em processo de adaptação ainda, lá na Polytechnique. Mas a questão de ser tudo em francês, você está com pessoas de outra cultura, de outra nacionalidade, acaba que é um pouco difícil para as pessoas que não conseguem se adaptar, eu acho. E academicamente, tu ia citar algum, era? Academicamente, na verdade, eu acho que, assim, acho lá muito bom, porque diferente do ITA, você pode escolher suas matérias. Por exemplo, no ITA você tem o FUND, são os 2 anos fundamental como eu fiz, você é obrigado a fazer aquelas cadeiras. Lá na Polytechnique você pode escolher entre até biologia, matemática aplicada, matemática pura, economia, computação. Então, assim, eu acho que academicamente é uma excelente escola. Entendi. Tu tinha falado que em relação à matemática, por exemplo, o grau lá é um pouco maior e não difere somente no grau, né? Tu falou que tinha uma aplicação maior. Como é isso aí que tu falou bem? Então, a questão matemática, lá nós temos 2 matemáticas. Tem a matemática pura, que é basicamente análise pesada, e matemática aplicada, que seria mais o cálculo e outras áreas, como sequências, séries e convergência, essas coisas. O nível matemático da Polytechnique é maior porque na França, na Polytechnique principalmente, eles prezam pela matemática. Então, assim, o nível é maior, são questões mais difíceis, são conteúdos mais difíceis. A questão da aplicabilidade que eu tinha te dito é o seguinte, no ITA, um dos grandes defeitos que eu via é que é um pouco assim... Teórico lá? Não, eu nem diria teórico. Eu nem diria tão teórico, eu diria que assim, por exemplo, aqui como eu estava falando, cálculo, você estuda como resolver uma EDO. Na prova do ITA, nas questões do ITA, vai ser assim, resolva essa EDO. Sendo que lá na Polytechnique, eles, por exemplo, vão dar a questão, você estuda todos os métodos de resolução de EDO, eles vão dar a questão e no início da questão eles falam, esse problema vai estudar a convergência da série tal, que essa série tal é importante para estudar a difração dos raios. Exatamente, diz a aplicação e você faz a questão meio que seguindo os passos da aplicação. Entendi. No caso lá, a formação, eu estava vendo, tem uma formação militar, humana, né? Tem uma parte de estágio em empresa, assim, como é assim, bem, essa área? Então, lá é uma universidade militar, é do Exército, só que ela é
mais ou menos militar como era o ITA. Você veste a farda algumas vezes para ir para algumas cerimônias. Tem alguns desfiles, poucas vezes por mês. E a parte militar e humana é junto, é um departamento, que é o DFHM, que é o DFHM, que ele serve justamente para trabalhar o lado pessoal, o lado militar e o lado pessoal do aluno. Uma coisa desse setor é que tem esporte obrigatório. Tem esporte obrigatório. Você, na verdade, lá você mora com as pessoas do seu esporte. Eu faço futebol, então eu moro no prédio que só tem as pessoas do futebol. Entendi. São quartos individuais, com a cozinha comum e algumas áreas comuns. A parte do estágio que você está perguntando é justamente isso que eu vou ter que fazer agora, que é no fim do segundo ano, você tem que correr atrás de um estágio de 3 meses em empresa. Então, pode ser onde você quiser, depende de você conseguir estágio, pode ser na França, pode ser Estados Unidos, Alemanha, Dubai, não importa onde. Depois você faz o terceiro ano e você ainda tem, no final do terceiro ano, um estágio de 6 meses na pesquisa. Você pode fazer em alguma universidade fora do país também, fora da França. Então, assim, lá eles têm todo um acervo de ferramentas para te ajudar tanto na parte acadêmica quanto na parte pessoal. Entendi. E no caso, essa pesquisa científica que tu falou que tem ligação com as outras faculdades, tem alguma ligação, sei lá, com a faculdade americana, como Harvard, MIT? Tem, sim. Essa parte seria, na verdade, eu não posso falar muito bem porque é só no final do terceiro ano, mas uma coisa eu acho que vai responder a sua pergunta é que você tem a escolha de fazer, indo do ITA, o duplo diploma, você faz 2 anos e meio na Polytechnique, volta e termina seu curso no ITA, ou então você se desliga totalmente do ITA, termina seus estudos na Polytechnique, e depois, quando você acabar a parte acadêmica na Polytechnique, você faz um master, que é como se fosse um mestrado, que não necessariamente precisa ser na Polytechnique, e entra nesse ponto as universidades americanas, que nesse mestrado, você pode fazer em universidades parceiras da Polytechnique, que Harvard e MIT são. Assim, quais são os pré-requisitos? Você precisa ter excelentes notas, que as faculdades americanas prezam muito pelas notas, e ter feito também atividades extracurriculares na faculdade. Entendi. Então lá o aluno, além de se formar em engenharia, já sai para o mestrado em alguma área. Se você decidir continuar na Polytechnique e não voltar para o ITA. No caso, por exemplo, tu fez 2 anos de ITA, aí se fosse voltar para o ITA, tu teria que fazer 2 anos e meio de Polytechnique lá, e quando voltasse para o ITA, tu ia ter que fazer quanto tempo, assim, como é que seria? Essa é uma questão que é muito importante na decisão de quem quer voltar. Não posso dizer que é só um semestre, porque depende muito da engenharia que você estava. Eu estava em engenharia civil, mas tinha mudado para mecânica. Entendi. Sendo que eu ia ter que ver as cadeiras que eu fiz na Polytechnique para saber se elas poderiam ser aproveitadas quando eu voltasse para o ITA. Não posso dizer exatamente, mas eu diria que em torno você faz entre um semestre e 1 ano e meio de ITA. Foi um Desculpa. Não, dizendo que esse foi um dos motivos que eu decidi ficar na Polytechnique. Porque fiz 2 anos de ITA, 2 anos e meio de Polytechnique, vou fazer. Quando eu voltasse, eu acho que no meu caso, como eu estava em civil, eu teria que fazer 1 ano e meio, ou no mínimo 1 ano de ITA. E eu pensei que nesse tempo eu teria 2 diplomas de graduação. Enquanto se eu continuasse na Polytechnique, eu poderia ter um diploma de graduação e um diploma de mestrado. E também pelo fator que eu sempre quis morar fora do Brasil. Entendi. Então, como eu já saí, eu quis continuar fora. No caso, tu continuando, como seria para validar, assim, teria algum problema, teria muita burocracia ou seria mais tranquilo? Assim, para validar as cadeiras? Não, para validar o diploma aqui no Brasil. Olha, cara, eu acho que para quem quer trabalhar com engenharia, é melhor voltar, porque realmente o CREA, eu não sei se eles validam um diploma da Polytechnique como engenharia, porque assim, a Polytechnique e o conceito de engenharia na França é um conceito mais abrangente. Aqui a gente está acostumado a você é engenheiro. Engenheiro o quê? Engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro elétrico, eletrônico. Então é o seguinte, lá em engenharia, você, principalmente na Polytechnique, como o nome diz, ela é uma politécnica, você é formado engenheiro politécnico. Você faz um percurso de aprofundamento, que é o terceiro ano, que você pode se especializar em finanças, economia, matemática aplicada, energias renováveis. Então eu acho que o CREA não iria... Eu acho que teria uma burocracia sim, talvez pudesse validar, mas acho que o CREA não valida automaticamente o diploma de engenheiro politécnico aqui no Brasil. Entendi. Então tu decidiu ficar lá porque tu quer trabalhar lá, por lá. Isso. Tu vai estagiar em que agora? Tu falou que vai estagiar agora em 3 meses. Quais são as tuas expectativas para o futuro próximo que está por vir aí? Então, desde que eu tinha entrado no ITA, eu não queria mais engenharia.
Eu sempre quis a parte de finanças ou então gestão de empresas. Eu quero procurar um estágio em alguma empresa fora da França, algum país anglofono que fale inglês, para eu poder melhorar meu inglês. E assim, expectativa, eu procuro ou uma startup ou então uma empresa de finanças. Entendi. Tu falou que lá os bancos são maiores, as empresas são maiores. Como é esses bancos que vão para lá? Os bancos do chequezão, lá da... Na verdade, são os bancos que a gente vê em filmes, ou então os maiores bancos. Por exemplo, na Feira de Carreiras tinha o Bank of America, Merrill Lynch, tinha o JP Morgan, tinha o Goldman Sachs. Então são realmente os bancos grandes. Vão também Oliver Wyman, que é uma grande consultoria financeira mundial. Entendi, na massa. Feira de Carreiras. No caso, assim, falando um pouco lá da vida de lá, como é a tua rotina lá? Tipo, tu falou que mora com o pessoal que faz futebol também, tudo. Sim. Mas, em geral, assim, como é? Tu acorda que horas? Como é, assim, as aulas são à tarde, são de manhã e tal? Cara, a parte da rotina, ela é bem flexível, como eu estava falando, porque você que monta a sua grade curricular. Sim. Então, eu preferi deixar minha sexta-feira livre. Eu escolhi todas as minhas matérias para que minha sexta-feira ficasse livre. Para curtir a noitada. Não, para estudar, com certeza. Para poder ter um pouco mais de final de semana. Mas respondendo a tua pergunta, os esportes, os dias, a gente tem esporte de segunda a sexta, sendo que você precisa escolher no mínimo 3 dias para fazer esporte. Então, nos dias de esporte, eu acordo 7h40, que o esporte começa às 8h15, tomo meu café da manhã, boto minha roupa, vou fazer meu esporte, volto, tenho aula normalmente. Lá tem um esquema tem aulas que são anfis, que vem de anfiteatro, e PC, que vem de pequenas classes. Que o esquema são, os anfiteatros, eles são turmas gigantes, porque elas são 500 alunos por turma. Então os anfiteatros geralmente são metade das turmas, 200 pessoas, 250 pessoas. Entendi. Você tem uma aula teórica sobre o assunto e os anfiteatros são de tarde. E de manhã, no outro dia, você tem essas PCs, são as pequenas classes, turmas menores, são várias pequenas classes, são turmas de 10 a 15 pessoas, onde você faz as questões sobre o assunto que você aprendeu. Então, voltando para a pergunta, tem os anfiteatros à tarde, as PCs de manhã. Quinta-feira à tarde tem o esporte e também tem dias que são designados para projetos, porque lá tem muitos projetos também, uma parte que academicamente eu acho melhor que o ITA, que lá tem projetos para você ser feitos. Né? No caso lá, tipo, eles têm muita carga horária de aula, é igual assim, tem uma cultura de trabalhar muito em equipe e bem na prática, como é lá assim, eles... Na parte de trabalho em equipe? Sim, Então, na parte de trabalho em equipe, eu posso citar alguns projetos que nós temos que fazer também, que são partes obrigatórias da grade curricular, que é o projeto científico em grupo, que você se junta, porque lá tem muitos alunos internacionais, eu entrei nesse aspas do aluno internacional só para complementar essa parte do projeto. Como tem muitos alunos internacionais e muitos franceses, se não me engano são 550 alunos ao todo e 120, dentre esses 550, 120 são internacionais. Nesse projeto em grupo científico, é obrigatório o grupo ser composto por no mínimo um aluno internacional, ele não pode ser só franceses nem só internacionais, que é justamente para você aprender a trabalhar com outras culturas. E esse grupo, o horário dele é toda quarta-feira, obviamente você pode trabalhar mais, mas ele tem um horário específico na grade curricular que é quarta-feira, à tarde, e você se junta com o seu grupo para fazer o seu projeto. No meu caso, meu projeto, nós estamos fazendo um programa que junto com os sites de aposta vai determinar se uma partida de tênis foi roubada ou não. Caramba. Eu achei bem interessante. Massa, massa. Quais são, assim, os maiores aprendizados que tu teve lá, assim? Pode citar alguns? Né? Cara, eu acho que, primeiro de tudo, o fato de você morar fora e sozinho, principalmente em outro país, onde você chega sem saber a língua, é um grande aprendizado cultural e pessoal. Para começar, você convive com pessoas de todas as nacionalidades. Franceses, chineses, brasileiros, russos, espanhóis. Uma troca de cultura muito grande. A troca de cultura muito grande. Aprender uma língua, como é o francês. É verdade que o espanhol, o japonês são línguas mais importantes, mas o francês ainda é sim uma língua muito importante. Você tem a oportunidade de aprender o francês em uma universidade muito boa, eu acho que foi um aprendizado muito bom também. Eu acho que dá uma certa maturidade para a pessoa, porque, querendo ou não, você tem que escolher suas cadeiras. E um dos maiores problemas, eu acho, é que as pessoas
Eu me incluo nessa lista. Acho que as pessoas, aqui a gente tem que escolher muito cedo o que a gente quer para nossa vida. Então, assim, você é um menino de 15 anos, 16 anos, você tem que escolher o que você quer fazer pelo resto da sua vida. Então, exige um certo grau de maturidade muito grande e lá você tem que aumentar esse grau, porque você vai escolher suas cadeiras. Então, por exemplo, eu posso escolher, vamos supor, biologia, porque eu acho legal e vai ser uma matéria, vamos dizer, fácil, mais fácil que matemática pura. Mas será que vai ser importante na minha vida profissional? Então você tem que ter o discernimento de saber quais matérias vão lhe agregar, quais projetos vão lhe agregar. E também uma parte muito importante lá são os BINEs. O que são os BINEs? São as associações estudantis. Seriam as iniciativas no ITA. Sim, sim. Lá tem uma infinidade de binês. Você tem binê de sushi, tem binê de kebab. Realmente alguns binês são kebab. Kebab é uma comida árabe. Ah, entendi. Então assim, o que é que eles fazem? Eles fazem degustação de comida árabe. O sushi, degustação de sushi. Tem um binê de hambúrguer. Então assim, tem binês que você... Diversificado, né? Exatamente, é muito diversificado. Tem binês que você faz para simplesmente se divertir com seus amigos, assim como tem binês como o X-Finance, que é o binê de finanças. Tem o BINE, tem a empresa júnior, tem o BINE que é o Grêmio Estudantil, e lá o Grêmio Estudantil tem um peso muito grande nas decisões da faculdade. Então, assim, você tem que ter a maturidade para saber quais matérias você quer, quais iniciativas, quais associações estudantis você vai querer fazer parte. Então, assim, eu acho que você aprende, você amadurece muito. Tu fez ensino médio ITA, aqui no Ari, 2 anos de cursinho, né? Isso. Nesses 5 anos, tem algum aprendizado muito importante que tu leva pra lá? Que tu levou pra lá? Tem. Qual deles, assim? Cara, eu acho que acima de tudo, 2 coisas. Primeiro, você não passa sozinho. Sim. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas você precisa da ajuda de alguém para alguma coisa. Assim como você pode ajudar alguém com alguma coisa. E eu acho que aqui no cursinho, estudando pro ITA, você aprende muito a ralar, cara, a ter força de vontade. Persistir. Porque assim, você tem que ser persistente. Não é fácil. O cursinho não é fácil, o ITA não é fácil, o Politécnico não é fácil. A vida profissional não vai ser fácil. Então você tem que aprender a correr atrás. Você tem que aprender a se virar, a estudar, pegar um livro, estudar e continuar estudando, não ir bem num simulado e continuar estudando, não desistir. Então, o fato de tu ter já colocado na tua mente que tu queria ITA, que tu começou a estudar pro ITA, já foi um pontapé inicial para tu continuar nessa vida que tu tá hoje. Sim. Massa. E qual tu acha que foi mais difícil, assim, pra tu? Tu teve que batalhar mais para passar no ITA, por exemplo, ou para passar na Poli? Cara, eu acho que no ITA. No ITA, né? Acho que no ITA, porque eu tava até falando com meu pai sobre isso ontem. A frase que ele usou, acho que é uma boa frase, ele disse que, eu estava dizendo que na Politécnica é mais difícil, a nível acadêmico. Ele falou que, na verdade, Thiago, a dificuldade ela é proporcional às ferramentas que você tem. Nossa. Então, pode ser que na Politécnica seja mais difícil, mas agora eu tenho mais maturidade, eu tenho mais conhecimento. Então, voltando para a sua pergunta, eu acho que o ITA, passar no ITA foi mais difícil. Pode ficar à vontade, não fala. Porque eu precisei de 5 anos. Sim. Obviamente, eu ainda não sou a pessoa mais madura do mundo, eu sou imaturo, mas tive que amadurecer muito para passar no ITA. Eu passei no ITA, no IME e tive que dizer não pro IME, as 2 vezes que eu passei. Eu vi amigos meus passando no IME e indo embora, amigos que estudavam comigo, vi amigos meus indo pro ITA, que chegaram depois de mim, e vi amigos meus que chegaram antes de mim indo pro ITA. Então eu acho que o ITA exigiu mais psicologicamente de mim do que a Politécnica. Não que a Politécnica tenha sido fácil. Sim. Eu acho que eu decidi tentar a Politécnica tarde. Eu tentei no começo do 4º semestre, ou seja, meados de agosto. Eu decidi, a prova era final de outubro. No caso, tu decidiu focar? Foi. Entendi. Porque teve a palestra, como eu te falei, acho que foi um pouco antes das férias. Foi um pouco antes de julho. Eu tinha gostado e meus pais até estavam falando, Thiago, o que é que você acha? Politécnica, morar fora? Eu, não quero, não sei o quê, tô bem aqui. Sendo que depois eu comecei a maturar a ideia, eu achei interessante. E em agosto eu decidi mesmo focar 100%. Realmente nesse período de agosto a novembro foi intenso, foi como um cursinho. Eu ia para a aula do ITA, voltava da aula do ITA, estudava de tarde, estudava de noite, fazia simulado, prova antiga, fazia grupo de estudos, então assim, foi realmente um período bem intenso.
Entendi. No próprio ITA tem, né, grupos de estudo, assim, desde quando a pessoa... Tem para Politécnico? Sim, sim. Assim, agora a cultura da Politécnica está maior, mas antes, assim, 2 anos atrás, quando eu tentei, não tinham muitas pessoas que queriam, mas sempre tem aquelas pessoas que querem, você cria um grupo de estudos e você faz prova antiga. Para alguém que queira também ir para a Poli, assim, tem algum site que tu recomenda? Tem algum... Tem. No caso, dá para ir para a Poli não necessariamente pelo ITA, dá para ir para a Poli por qualquer faculdade do Brasil? Não, na porque verdade... o IME não tem, não, O né? IME tem. Não, mas tipo assim, ele tem parceria com a Poli? Tem parceria com a Poli. Tem. Na verdade, no ITA você tem a oportunidade de fazer o duplo diploma, Duplo diploma, sim. mas no IME não. Sim. Entendi. Mas você pode entrar no IME, ingressar e do IME ir para a Politécnique. Na verdade, tem até 7 pessoas da minha turma que vieram do IME. Também tem pessoas da Unicamp, se eu não me engano, e da USP. Não tenho certeza. Então, não posso dizer como é o processo das outras faculdades. Sim, entendi. Que eu pensei que qualquer aluno assim que tivesse no segundo ou no terceiro ano podia ir, mas não, tem que ter uma certa parceria. Tem que ter uma certa parceria. Entendi. Tu tem algum site, assim, algum local? Tem. Tem O Brasil na X. Brasil na X, né? Na Vou X, botar aqui exatamente. na Eu descrição. você bota na descrição, tem o Brasil na X, que é um site justamente de uma associação estudantil feita por brasileiros na Politécnique. É o Bine Latino? É o Bine Latino, que na verdade agora mudou de nome, é Brasilix. Brasilix. Mas justamente, o Brasil na X é um site do finado do Bine Latino, que agora é Brasilix, que eles disponibilizam, olhei esse site também, eles disponibilizam materiais, na verdade acho que não disponibilizam, desculpa. Eles orientam. Corrigindo, eles orientam, justamente, eles dizem como é a carga horária, tem depoimentos de brasileiros, acho que eles dizem mais ou menos o que você tem que ser feito para documentação. Entendi. Onde você pode correr atrás, quais materiais você pode estudar. Massa. E tem o próprio site da Politécnique. Sim, sem contar aqui, entendi. No caso, tem alguma coisa que eu não perguntei ou alguma coisa que tu não falou que tu queira falar agora? Comentar alguma coisa de lá e tudo, assim, não, isso aqui é interessante, eu gostaria de falar. Eu acho que, assim, a gente tocou nesse assunto, mas não falou profundamente sobre isso. Eu acho que é a questão do esporte, que eu sou suspeito a dizer, porque eu gosto muito de fazer esporte, mas eu acho que a questão do esporte na Politécnique, ela é um ponto muito positivo, porque além de ser muito importante para a saúde, ele melhora muito o convívio com as pessoas, porque como eu falei, você mora com a associação esportiva. Entendi. Então você fazer esporte 3 vezes por semana com aquelas mesmas pessoas Cria um laço maior. Cria um laço maior. Você morar com aquelas pessoas, você ter suas dificuldades com elas. Tem muitas questões que eu não consigo resolver, tem muitas dificuldades acadêmicas que eu tenho que eu pergunto para os meus amigos do futebol. Franceses, marroquinos, senegaleses, não importa a nacionalidade, eu me sinto confortável em conversar, em perguntar, em compartilhar minhas experiências com as pessoas da minha sessão esportiva. Massa. E também, mais uma vez, tocar no ponto das oportunidades. Como você falou, acabou de sair um prêmio Nobel da Física lá. Foi? Foi. Caramba, que massa. O cara que fez eu não sei o nome dele, eu esqueci. O último prêmio Nobel? O último da Física agora foi um cara que estava trabalhando com laser. Caramba. Então, assim, e eu passo por ele pelo corredor. Passa por ele, caramba. Então, assim, se eu quiser, eu posso falar com ele. Então, acho que assim, as oportunidades que você tem lá, os projetos que você faz, o contato com a empresa, o contato com poderíamos dizer, a máfia politecniciã, é muito grande. Então, acho que, assim, é uma excelente oportunidade. Massa, show de bola. Que massa, cara, conviver com alguém que ganhou o prêmio Nobel ali. Deve Quando a gente viu que ele ganhou o prêmio Nobel, no começo a gente nem ligou, mas quando a gente viu, passou aí um amigo meu, que também era do ITA, por ele, né? A gente, quem é esse cara? Aí meu amigo, cara, eu acho que o cara ganhou o Nobel. A gente se deu conta, a gente tá passando pelo prêmio Nobel, tá entendendo? É um incentivo grande. Incentivo também, muito grande. Empolgação grande. Entendi. Agora sim, mais um ponto, a gente não tocou no assunto, foi o processo para passar na Politécnique. Cara, você não pode deixar de tentar. Não pode, eu digo por experiência própria. Eu não sou uma das pessoas mais inteligentes que tinham no ITA, mas eu acho que eu sou uma das mais esforçadas. E eu acho que assim, você tem que tentar, se você quer mesmo ir para fora, tenta o processo. Para você ter ideia, as notas são de 0 a 20 do processo. Você faz provas de física escrita e oral, matemática escrita e oral e uma prova de conhecimentos gerais. Você pode passar o processo em inglês, fazer o processo em inglês, foi o que eu fiz. Sabe quanto eu tirei na prova de física escrita, cara? De 0 a 20? Tirei 1.7. Caramba.
1.7. Cara, quando eu vi a nota, eu fiquei 1.7, será que é de 10? Aí quando eu vi, não, cara, é de 20. Então, assim, Um 0,85. no dia, exatamente, no dia que eu saí da prova, eu falei, cara, eu fui muito mal. Sendo que ainda tinham outras provas a serem feitas. Isso foi um aprendizado que vem do ITA. Sim, Você perguntou. porque era 4 dias, né? E aí, São se a 4 dias de pessoa prova. fosse mal num dia, a pessoa... Já desestimula, é normal, Sim. vem o desestímulo. Só que você tem que ter em mente que é aquilo que você quer para sua vida, então você não pode desistir. Então, depois da prova X que eu falei com meus pais, ó, gente, fui mal, meu pai falou, filho, esquece, não tem como mudar. Foca. E a prova do outro dia foi de conhecimentos gerais, que é uma coisa que, além de conhecimentos gerais, você lê um texto, responde umas perguntas e é mais uma entrevista também. E eu acho que essa parte pessoal, para mim, eu tenho mais facilidade. Eu tirei 19. Caramba, então, assim, como eu tirei 1.7 e 19, balanceou. Engraçado que tu agora me lembrou aquela frase de Viktor Frankl, que é o autor daquele livro Em Busca de Sentido. Ele fala que o ser humano pode se desfazer de qualquer coisa, menos de escolher qual atitude tomar diante das circunstâncias. Então, tipo, tu foi mal na prova de física, então, tipo, teve a atitude positiva de querer ir bem, né? Exatamente. Se esforçou e tudo. E o Thiago me lembrou também uma coisa que Bruno Brasil, no vídeo anterior, que eu tinha feito uma entrevista com ele também, ele fala a mesma coisa, que ele se esforçou muito, batalhou muito, persistiu muito. Tipo, isso aí é muito clichê, realmente, assim, o pessoal saber que tem que batalhar muito e tudo, mas o pessoal ainda acha que o sucesso é uma coisa, tipo assim, alcançada do dia pra noite, né? Sendo que antes de tu realmente ter conseguido, já estava em tua mente, né? Já estava ali batalhando. A ideia já estava sendo maturada, já estava sendo amadurecida dentro da minha mente. E isso que você falou é muito importante. Tem 2 pontos. Acho que tem aquelas pessoas que vão dizer que o sucesso vem da noite pro dia. E tem as pessoas que dizem que você conseguiu por sorte. Mas a pessoa diz que você conseguiu por sorte porque ela não viu o quanto você batalhou. Para você passar no ITA, você tem que abdicar de muitas coisas. Então, assim, às vezes a pessoa vê você no ITA, mas não vê as festas que você deixou de ir, os almoços em família que você deixou de ir, sim, as horas de estudo, as horas de sono perdido. Então, assim, é muito esforço, mas vale a pena. Vale a pena porque se for o que você quer, eu digo muito isso quando eu venho falar nas turmas ITAs, se o ITA é o seu sonho, você tem que tentar. Tenta, não importa quantas vezes você tente, porque você passar, eu tenho 2 amigos meus, o Thales Delmiro, e eu esqueci o nome do outro, eles passaram na última tentativa. Então, assim, estão super felizes hoje, formados, felizes. Por quê? Porque eles sabiam que isso era o sonho deles, era o que eles queriam para a vida deles. É aquela frase, por trás de cada grande conquista existe muito esforço envolvido, né? Envolvido. Pois é, tu tem alguma mensagem aí para deixar, mais alguma? Já falou tanto aqui, me incentivou tanto assim, mas tem alguma mensagem final assim para alguma mensagem final? Sim. Eu acho que eu diria... Independente de qualquer coisa que essa pessoa quer, assim. Independente de qualquer coisa, não importa se você quer medicina, publicidade, ITA, IME, UFC, Unifor, FIC, eu acho que você tem que correr atrás do seu sonho. Eu acho que, acima de tudo, hoje em dia as pessoas correm muito atrás do dinheiro, que é verdade, eu não vou mentir, eu não vou ser ingênuo, não vou dizer que eu não quero, óbvio que eu quero. Mas eu acho que, acima de tudo, você tem que tentar ser um bom profissional, porque meu pai dizia muito que, independente de onde você estivesse, se você for um bom profissional, se você se destacar, o capital vem, a remuneração vem. Então eu acho que você tem que correr atrás do seu sonho, seja ITA, seja IME, não importa a faculdade que você queira, você tem que correr atrás dos seus sonhos, você tem que batalhar e é muito esforço. É muito esforço porque, querendo ou não, mais uma frase que meus pais falam, é isso que a gente faz na nossa vida, com a nossa profissão, é ser estudante. Então, assim, a gente tem que estudar, tem que correr atrás e, assim, quando você consegue, quando você atinge seus objetivos, você se sente muito bem. Então, isso te motiva a correr atrás. Teus pais te apoiaram muito, né? Muito. Eles sempre me apoiaram, eles sempre cobraram muito. Entendi. Sempre cobraram muito, mas eles sempre me apoiaram, me deram todo o suporte. Tive sorte nisso porque eu sei que existem pessoas que não têm um apoio tão grande dos pais, mas meus pais sempre me apoiaram muito em todas as minhas decisões. Massa. Pois é isso, galera. Aqui a gente teve um papo com o Thiago, espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que tá nesse meio que quer ITA, IME, sei lá, pensa em ir pra fora, ou às vezes quer até medicina ou outro curso mesmo, compartilhar aí esse vídeo com ele para ele pegar os aprendizados, as experiências do Thiago, que no fim vale muito a pena, né?
Pois, Sempre vale a pena. Tiagão, brigadão. Eu que agradeço, cara, que é isso. Obrigado aí pela oportunidade, foi muito E- bom. Se eu puder ajudar aí quem quer que seja atrás dessa tela de computador vendo o vídeo a inspirar a estudar. Pronto, pois é isso, galera. Até a próxima. Fala naquele clichê velho, se inscreve aí, curte, compartilha, sei lá, joga aí pro pessoal pra o vídeo atingir muita gente, porque a ideia é essa, é trazer pessoas que tiveram bons resultados ou alguns outros menores também, mas que conte a sua experiência, conte como foi a sua jornada para servir de inspiração. E depois a gente vai ter um próximo vídeo daqui a algumas semanas, e com pessoas que foram para internacionais da Olimpíada, passaram em Harvard, MIT, não sei o quê, não sei o quê, passaram no ITA, em medicina, passaram, sei lá, num vestibular aqui particular de medicina. A ideia é sempre essa, é ver qual aprendizado que ele pode agregar para você, qual incentivo que ele pode trazer. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, pessoal.